Vamos lá, ver aí, o pessoal tá entrando. Tudo bem? Esperar só o pessoal começar a entrar, tá certo? Pra gente começar a conversar um pouquinho hoje sobre leitura, né? Crianças e leitura, né? Adolescentes e leitura, bebês e leitura. Enfim, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho, conversar um pouco sobre isso, porque é um tema que desde que eu tive meus filhos, né? Então a gente fica sempre em aniversários, em conversa com mães, em parque, nos encontros, né? Então a gente sempre fica conversando um pouco sobre isso, porque as mães, em geral, têm uma curiosidade muito grande em como fazer, né, suas crianças gostarem de ler, né? E aí eu acho que a primeira coisa... Espera, gente, passa Esperando aqui o pessoal entrar. Vou dando um tempinho. Oi, Lu, tudo bem, amor? E você tá chegando aí? Tudo jóia? Como vai? Pati chegou! Chiquinho, não sei quem é, mas que bom que você veio. Bom, a gente precisa pensar um pouquinho no que é que a gente vai conversar, tá certo? Então essa conversa é uma conversa muito voltada para o diálogo, né? Como é que a gente, como pais e mães e cuidadores e tios e como adultos, como é que a gente faz com que as crianças gostem de ler, né? Então esse é a nossa conversa hoje, tá certo? Sobre isso, tá? E aí, pra gente começar a pensar nisso, eu trouxe para vocês um livro, né? Nada melhor do que um livro pra gente começar a conversar sobre livros, né? E aí eu trouxe esse livro aqui, ó. Para que serve um livro? Acho que muita gente já deve conhecer, mas aí eu vou começar contando essa história aqui, tá certo? Bom, essa história, esse livro, ele é de Chloé Legacy, né? Da Pulo do Gato. E aí ele começa assim: afinal, um livro serve para quê, né? Para que serve um livro? Um livro é um esconderijo de tranquilidade. Um livro é um amigo quando os outros aborrecem você. Um livro é uma aventura que você vive sem sair do lugar. Em um livro, você pode encontrar a solução para os seus problemas. Um livro pode ir com você para qualquer lugar. Um livro pode ajudar você a entender melhor a sua vida. Um livro é suspense e é também calafrios. Um livro faz você crescer. Ler um livro é um bom jeito de compartilhar. E é um carinho também. Um livro é como fazer uma viagem maravilhosa. Um livro é a voz de alguém. Esse livro foi feito por uma pessoa, como você. Então, que tal fazer um livro você também? Bom, esse objeto, né, livro, ele é um objeto que ele tem um poder muito grande. Hoje, os livros de literatura, né, principalmente os de literatura infantil,
eles têm uma conotação de ser um livro como um objeto de arte, tá? Então o livro ele precisa ser observado como um objeto que a gente precisa respeitar, é um objeto potente, é um objeto forte, né? E é um objeto que traz muita sensibilidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é quais os tipos de livros que existem, né? A gente tem os livros técnicos, a gente tem os livros didáticos, a gente tem os livros paradidáticos e a gente tem o livro literário, né? Então, livro técnico é aquele livro que você trabalha um assunto especificamente. Então, são os livros sobre advocacia, sobre medicina, sobre educação, né? A gente tem os livros didáticos, que aí são os livros que todo mundo conhece, que são utilizados pelas escolas, né? A gente tem os livros paradidáticos, que não são os livros literários, que isso é importante ficar claro, né? Livro paradidático é aquele livro em que o texto, a narrativa, ela tem o objetivo de ensinar alguma coisa. Então não é livro literário. O livro literário, ele é um livro para a leitura por prazer, né? E aí, a partir dos tipos de livros que a gente tem, né, que a gente conhece, a gente precisa entender que a gente tem diversas formas, né, de ler, né? A gente não lê da mesma forma todos os livros, né? Então, quando eu estou trabalhando, quando eu estou lendo um livro, né, um livro técnico, eu estou lendo para me informar, né? Quando eu estou lendo um livro didático, eu estou lendo para estudar. Quando eu estou lendo um livro paradidático, eu quero aprender alguma coisa, mas por meio de uma história, de uma narrativa. Mas quando eu estou lendo o livro literário, né, eu estou lendo porque eu gosto de ler, né? E então a gente precisa entender que esse livro literário, ele vem carregado, né, de emoções, de sentimentos. Claro que nem todos os livros a gente vai conseguir perpassar essas emoções. Mas os livros, eles ajudam a gente a sentir o mundo de uma outra forma, né? Os livros literários. Então, para dar um exemplo do que eu estou falando para vocês, né? Eu tenho um filho, né, que durante alguns anos ele passou por bullying na escola, né? E aí, o que é que aconteceu? Ele se tornou um ávido leitor, né, desse livro aqui, dessa coleção de Charlie Schulz, né, que é do Peanuts. E aí, se você observar, ele leu vorazmente toda essa coleção, tanto que a coleção está completamente destruída, né? Por quê? Porque quando ele estava lendo esses livros daqui, esses livros, né, os personagens, principalmente a Lucy, que provoca muito bullying em Charlie Brown, ele estava se estruturando, né? E ele passou 2 anos lendo essa coleção, tá? Para a partir disso, ele ser capaz de chegar para os amiguinhos que faziam isso, né, com ele, que faziam bullying com ele, para a partir desse momento ele chegar e dizer, olha, eu já fui excluído demais e hoje eu vou participar da brincadeira. Então, até a criança chegar lá, né, ele passou por um processo de transformação interna dentro dele, né, eu nem gosto muito dessa palavra, mas realmente de empoderamento para poder ele se colocar, né, de uma maneira muito pertinente em relação ao que ele estava vivendo. Então, os livros literários, eles têm primeiro essa função, a função de provocar sentimentos, de fazer com que a gente possa ter contato com emoções, não é? Pelo livro literário que a gente chora, que a gente se emociona, que a gente se identifica com personagens ou não, entendeu? Então é esse livro literário que vai fazer com que a gente possa ter essa gama de emoções que vai nos preparando para o dia a dia, né? Eu tive um contato com uma criança, né, de 4 anos que teve uma irmãzinha que morreu. E aí, quando eu li esse livro, né, o livro de Odilon Moraes, Pedro e Lua,
E aí ela começou a chorar, né? E aí a criança normalmente, ela pergunta, ela morreu? Foi, tia? Mas ela não me perguntou isso, né? Então quando essa criança começou a chorar, eu falei com o pai, né? E aí ele disse, não, foi porque ela ainda não tinha se despedido da irmãzinha, que não sobreviveu ao parto e tal. Aí eu peguei o livro, entreguei a ele, disse, olha, essa criança ela vai ler 200 vezes esse livro, até ela estruturar essa ideia da morte, da perda, né? Então, os livros literários, eles têm essa função de ajudar a gente, né, a olhar para dentro da gente, para a gente se conhecer, para a gente saber quais são as sensações que a gente está sentindo, quais são as emoções que a gente está sentindo, quem somos nós mesmos, né? E assim, trazendo muito para esse tempo de pandemia, as pessoas que leem, elas são pessoas que conseguem lidar melhor consigo mesmas, né? Então são pessoas que vão estar lendo, vão estar bem consigo mesmas, não se sentem tão sós, né? Então o livro, ele traz todo esse arcabouço, né? E essa base para a gente trabalhar com a parte emocional, né? Da gente mesmo, né? E quando a gente está trabalhando com alguma criança, como pai, como mãe, lendo, né, para uma criança, para um adulto, lendo, compartilhando a leitura, isso é muito, muito importante para a gente, porque a gente começa a ter apoio, né? A gente começa a encontrar apoio. Então, para que a gente consiga fazer com que as crianças e as pessoas tenham um arcabouço, né, um contato com o livro que seja prazeroso, porque o mais importante para a gente é que o livro ele seja prazeroso, tá? Ele traga prazer para as pessoas, né? Então, a gente precisa começar a ter o que se chama de comportamentos leitores. Cecília Baju, ela traz esses comportamentos de uma maneira muito clara, né? Que é necessário que a gente comece a ter, para além da didatização do livro, né? A gente não precisa estar didatizando o livro, entendeu? Então, o livro literário, né? Ele para a gente trabalhar com ele, para a gente ler ele, para a gente ter ele como um instrumento de prazer mesmo, ele precisa vir atrelado, né, a comportamentos leitores. Então, existem comportamentos leitores antes de ler, né? Existem comportamentos leitores durante a leitura e comportamentos leitores depois da leitura, né? Então, antes da leitura, né, a gente tem alguns comportamentos. Quais são esses? A gente folhear o livro, né? Eu mesma adoro sentir o cheiro do livro, né? Então eu gosto dessa coisa de pegar no livro, né? A gente começa a observar a capa, né? Então toda a composição visual do livro ela é interessante. Hoje o Brasil ela tem um mercado editorial incrível, onde os livros vêm com muita textura, vêm com muitas cores, ou não. Um livro também pode ser incrível, mas ser monocromático, ter o uso de uma única cor. Então depende muito de como é que esse livro foi feito, né? Tem um livro de Odilon Moraes chamado Matador, e esse O Pedro e Lua também é muito preto e branco, entendeu? Então mas são livros incríveis, né? Então a gente precisa ter um cuidado com o que é que a gente está olhando, com o que é que a gente está observando, né? Então, um comportamento leitor é a gente observar isso, né, do livro, escolher o livro pela capa, cheirar, folhear, passar a mão pelo livro, pelas texturas, né? A gente entender que tem partes do livro que são importantes para a gente, como a orelha, a contracapa, mas um comportamento leitor que é importantíssimo, sabe o que é? É a recomendação de um amigo, né? Então, quando você compartilha, quando você lê um livro que você gosta, o mais importante é você compartilhar aquilo que você teve de bom com aquele livro, com alguém que você gosta, com alguém que você ama, né? Então é todo um trabalho de apropriação e de gosto mesmo, sensorial, né? De cheiro, de gosto, de visual, né? De ouvir esse livro, de ler ele em voz alta. Então tudo isso é comportamento leitor, né? A gente tem também os comportamentos leitores durante a leitura. Então, alguns dos comportamentos leitores durante a leitura
A gente tem como marcar, né? Você marca o texto, marca de alguma forma a página, né? Você pode também anotar algumas coisas no livro, entendeu? Você pode destacar alguns trechos que você acha interessante, né, do livro. Você pode ler ele em voz alta, entendeu? Então uma coisa é você pegar um poema e você ler para si, né? Outra coisa é quando você ouve aquela sonoridade, quando você ouve aquela combinação, né, de sons saindo, né, da sua boca. É uma forma diferente, entendeu? De você entrar nesse prazer da leitura, de você encontrar esse prazer da leitura. Então, além dos comportamentos antes, né, que a gente já conversou, a gente tem o comportamento durante a leitura e a gente também tem os comportamentos leitores depois da leitura. Então, uma das coisas que são mais fabulosas para o leitor, né, é você comentar, compartilhar a sua opinião sobre o livro, você indicar isso, né, essa leitura para outra pessoa. E uma coisa que é muito interessante, inclusive para as crianças, é que quando você lê com elas, né, quando você lê com elas vários livros, por exemplo, e com personagens que são muito estereotipados, né, que têm características muito fortes, né, esses personagens passam a fazer parte do seu dia a dia. Deixa eu dar uma explicação mais tranquila em relação a isso. Eu tenho um filho que ama ler Mafalda. E Mafalda odeia sopa, né? E ele também odeia sopa. E aí, todas as vezes que ele tem que ler, né, que ele tem que tomar sopa, porque ele toma sopa, né? Ele diz, eu sou feito Mafalda, eu detesto, entendeu? E aí é importante que esses livros façam parte do dia a dia. Do mesmo jeito que a gente tem, eu tenho um outro filho que adora, ama lasanha. E quem é que gosta de lasanha? Garfield, né? Então é muito legal, né, que eles tenham isso, né? Ivana, querida, tudo bem? Chegou, não foi? Seja bem-vinda, Ivana. Tudo jóia, né? Saudade de você, viu, amore? Bom, e aí a gente começa a pensar nisso, né, como uma outra conotação. É importante também que as crianças, né, tenham sempre próximas, né, delas pessoas que fazem, que são importantes. Willy, querida! Tudo bom, Eliane? Bom, então é importante que as crianças elas tenham sempre uma pessoa que seja, que ingresse elas, né? Que tenha uma pessoa como referência que ingresse elas nesse mundo da literatura, tá? E a gente não tá falando... Oi, Miriam, tudo bom? Do João Cabral, saudade de tu também. E aí, o que acontece? A gente começa a trazer isso, né? Juliana até estava dizendo ali que é muito bom, depois da leitura, fazermos links com a realidade. Por exemplo, se você pode começar a contar uma história para a criança de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, ao invés da gente perguntar, né? Tá vendo? Você sabe por que ela foi, por que ela não foi, qual o cuidado que ela não tomou, o que ela fez de errado, a Chapeuzinho e tal, não sei o quê. Vocês já pensaram em perguntar para a criança quem é que representa o lobo na vida dela, né? Então, é importante que a gente faça esse link com a vida, realmente, como Juliana coloca, mas esse link, ele precisa ser em cima das emoções e da vida da pessoa, né? Oi, Kátia, tudo bom, amore? Então, é importante que a gente sempre pense que a literatura, ela nos faz sentir as coisas e ajuda a gente a colocar as coisas para fora, né? Tudo que a gente está sentindo para fora. Então, já existem, inclusive, terapeutas, psicólogas e tudo, que sempre fazem, usam os contos, né, principalmente os contos tradicionais, para fazer todo um estudo da criança, dos sentimentos da criança, né?
Então é importante que a gente tenha o livro não como um objeto didático, mas como um objeto muito mais de abertura para os sentimentos das crianças, né, e dos adultos, né, do leitor, enfim. E aí o que acontece? Quando a gente começa a pensar um pouco sobre como é que a gente vai trabalhar com o livro, a gente começa a ter algumas dúvidas, né? Eita, eu devo ler ou eu devo contar as histórias, né? E aí realmente é viajar, né? Pela leitura. Zeneide, meu amor, tudo bem? Minha gente, Zeneide é minha mestra, foi que me fez mergulhar nesse mundo aí da literatura, viu? Figura fantástica, professora Zeneide. Olha, muito obrigada por estar aqui. Bom, então, quando a gente vai trabalhar com as crianças, a gente precisa sempre decidir, né? Eu leio ou eu conto história? O importante é que aconteça as duas coisas, né? Realmente, viu, Ivana, o lugar do lobo na história é importantíssimo para a expressão da criança, porque normalmente são os adultos que reprimem ela, né? Então, assim, ela vai normalmente trazer esse adulto que machuca ela ou que dá medo a ela, né? Que aí esse lobo vem de uma forma muito forte com esse adulto, né? E aí é importante que a gente comece a entender que o lugar, né, de leitura do livro e o lugar de contar a história, eles devem ser preservados. A gente tem os dois lugares, né? A gente tem o lugar de quem conta e a gente tem o lugar de quem lê, né, a história. E aí o que acontece? Oi, Clécia, tudo bom, amore? E aí o que acontece? Quando a gente conta, o que a gente não pode nem deve fazer é você contar o livro com o livro na mão, como se você estivesse lendo. Porque aí na cabeça da criança fica uma confusão. Provavelmente quem lida com crianças já teve um momento em que a criança repete, você lê tanto, que ela decora, né, o texto. E que se você pegar aquele livro que ela sabe que você está lendo e você errar alguma palavra, ela inclusive indica, né? Eita, tá errado, não é isso que está dizendo aí. E aí a criança, e isso é muito importante porque isso é um comportamento leitor para a criança. Então ela vai entender, ela vai passar a entender, né? Quando é que você está lendo, que aí você está lendo ipsiliteris, né? Você está falando aquele texto que está escrito, você está respeitando a obra do escritor, porque particularmente eu entendo que tanto o autor como que são autores, escritores e ilustradores, né? E a gente vai ver um pouquinho isso mais na frente. Então é importante que a criança entenda quando é que você está lendo, que aí você deve realmente estar com o objeto livre na mão, para ela ver que você está lendo, né? Que é exatamente aquilo que está colocado, né, no texto. Érica, amore! Saudade de tu, Érica! E aí, e depois, em um outro momento, a gente tem o contar a história. Mas o contar é um contar próprio, seu, né? Da sua natureza, né? Eu me lembro, por exemplo, que minha mãe contava a história de Jesus Cristo como história de Trancoso, né? Então era muito esquisito, né? Mas assim, ela trouxe isso, né, de uma forma muito própria. Ao mesmo tempo em que quando ela me contava as histórias clássicas, né, voltando para Chapeuzinho, ela dizia que era tudo mentira, entendeu? Que aquilo ali foi tudo mentira, que a vovó, na verdade, era uma sassarica que tinha saído para dançar, entendeu? E que tinha encontrado o lobo para dançar. Enfim, ela desconstruía completamente a história. Então, particularmente, eu acho esse tipo de comportamento meio complicado para criança quando você está com o livro na mão, porque não é aquilo que está escrito, né? E aí, o que a gente precisa colocar para a criança é que a hora de contar, eu estou contando do meu jeito, mas eu preciso respeitar o texto, né? Ao mesmo tempo que quando eu estou lendo, quando eu abro o livro, eu estou passando a fazer a leitura para ele vai entender que eu estou sendo fiel ao texto que está ali, né?
E esse movimento de abrir o livro, ele é um movimento muito interessante, porque ele é um movimento que ele dialoga com a ideia de você criar, né, uma atmosfera, um universo que não é o real. Então, quando você abre o livro, esse movimento de você abrir o livro, né, ele representa um movimento. Quando a gente diz assim para a criança, era uma vez, né? E o era uma vez leva a criança ou o ouvinte, né, ou o leitor a um outro patamar, né? Ele leva a pessoa a um mundo que não é o mundo real, né? Então isso é importante porque a gente estimula o sonho, estimula a fabulação, né? Como dizia Antônio Cândido. Então, quando o movimento que você abre um livro representa o era uma vez do contar, né? Então aí você começa a ter um outro mundo, um mundo de possibilidades que não é o nosso real, tá? E aí quando você fecha e quando você encerra uma contação de história, do mesmo jeito, né? Você tá voltando para esse mundo real, né? E aí a gente tem algumas ideias de que o livro na mão da criança vai estragar, ou vai se perder, ou não deve colocar, ou a criança não tem acesso. O livro é para a pessoa ter acesso, né? O manuseio do livro é importante. Se o livro não tiver aberto, né? Como é que vai acontecer? Bel, cadê Miguelito, Bel? Então, assim, é importante que a gente dê acesso, né? Eu aprendi com Érica Versosa, que tá aí, beijo, Érica, que todas as crianças, elas precisam ter, entendeu? O acesso ao livro. Inventar histórias, como Cristiane tá colocando aí, é muito importante, entendeu? Ela não, mas a sua sobrinha, que tinha 2, 3 anos, ela não precisa repetir, né, para você a história e tal. O importante é que você teve esse momento com ela e que ela lhe escutou. Porque escutar é um processo que a gente aprende e que as crianças hoje não estão desenvolvendo, entendeu, Cristiane? Escutar, aprender a escutar, quando a gente conta a história, quando a gente lê para uma criança, né, ela aprende, ela desenvolve essa escuta. E escutar é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, né? E escutar sem nada na cabeça, né? Sem ter pré-julgamentos, sem ter direcionamentos dessa forma. Então é importante que a gente tenha muito claro que escutar não é ouvir, né? São duas habilidades diferentes. Escutar faz com que a gente possa abrir a mente, limpa a mente completamente, para a gente escutar o que você está dizendo. E quando a gente começa a contar uma história, ou era uma vez, quando a gente abre um livro, é exatamente essa limpeza, né, na mente que a gente faz com que a criança possa viver outras realidades, né? E é mesmo, Zenete, é direito de toda criança ter acesso ao livro infantil, né? Mas infelizmente, hoje no Brasil, embora a gente ainda tenha muitas escolas que têm bibliotecas, por exemplo, com um acervo de altíssima qualidade, a gente não tem em todas. Hoje, embora a gente tenha uma lei dizendo que todas as escolas públicas devem ter uma biblioteca até 2020, a gente ainda continua com índice de mais ou menos 40%, né, das escolas, com só 40% das escolas públicas, né, entre 30% e 40% com bibliotecas. Então, infelizmente, nem todo mundo tem acesso, nem toda criança tem acesso ao livro. E olha, tem uma mensagem aqui dizendo que não sei contar história, só leio, não tem problema. Não tem problema nenhum. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Conte a sua história. Você contar a sua história, né? Casos que você passou, situações engraçadas que você passou, você já está contando, entendeu? Porque quando a gente não precisa, vejam, a gente não precisa de muita coisa para contar a história, não. A gente só precisa conhecer a história, saber que aquela história faz parte da gente, não é? Então, quando eu leio um livro, eu sei que aquela história faz parte de mim, né? Se aquela história me tocou, ela passa a ser minha, né? Do meu jeito, eu vou contar do meu jeito, mas ela é minha, entendeu?
Então, Selmi, continue também contando aí suas histórias que você adora contar, né? É muito importante que a gente conte as histórias que são nossas, né, para as crianças, né? Minha mãe, por exemplo, ela conta muita história dela, de que ela viveu, para os meus filhos, e isso é importante, né? Compartilhar essas histórias. Então, a gente não precisa de muitas. Todo mundo é contador de história, né? Primeira coisa, todo mundo é contador de história, né? Por que todo mundo é contador de história? Porque contar história é uma atitude ancestral, né? A oralidade, ela vem antes da sistematização da palavra, né? Então é importante que a gente entenda isso. Que, se você pensar, voltando, né, aos cristãos, voltando a Jesus Cristo, como é que Jesus Cristo ensinou as crianças, né? Como é que ele deixou os ensinamentos dele? Pelas parábolas. E o que são parábolas, né? Então, é importante que a gente entenda que contar é essencial para a vida de todo mundo, né? E também escutar. Então, às vezes, a gente acha que o contador, para ser contador de história, eu preciso estar paramentado, eu preciso estar com uma visão, eu preciso estar com alguma coisa, alguma fantasia. Não é isso. Você conta da forma que você acha mais conveniente, que você acha mais tranquilo para você, né? Então, você não precisa ter milhões de coisas para poder você ser um contador de história. Não é isso. Contar história é a gente contar aquilo que a gente tem dentro da gente, entendeu? Se você tem, né, uma história para contar, se você conhece essa história, se essa história está impregnada em você, você tem ela enraizada, pronto, conta essa história que já está tranquilo, entendeu? Você é um contador e tá tudo certo, entendeu? Do seu jeito, você não precisa ter muitas coisas para contar a história. E aí é importante que a gente entenda, né, que nesse contar histórias e nesse receber histórias, nesse ler histórias, a gente não a gente tem um cuidado muito grande, né, com o tipo de texto. Eu ouço muitas vezes, né, as pessoas terem uns cuidados muito grandes com o tipo de livro. O livro tem que ser fácil, tem que ter pouco texto, não sei o que, tarará. Bom, o livro, eu até peguei um exemplo aqui pra gente ver um pouquinho, né? Eu tenho 2 trechos aqui. O trecho que diz assim: era uma vez um rei mais poderoso que já houve na terra. Amável na paz, terrível na guerra, não havia outro que se comparasse a ele. Seus vizinhos o temiam, seus súditos eram felizes. Em seu reino, à sombra de suas vitórias, as virtudes e as belas artes por toda parte floresciam. A esposa o escolhera, sua fiel companheira. Era tão encantadora e tão bela, de índole tão serena e tão doce, que ser o esposo dela o fazia ainda mais feliz do que ser rei. Do terno e casto enlace do casal, que foi pleno de afeição e contentamento, nasceu uma menina. Eram tantas e tais as suas virtudes que o rei e a rainha logo se consolaram em não poderem ter mais filhos. Isso é um trecho. Agora, imagina se eu pego esse trecho e falo da mesma forma, do mesmo trecho assim. Em um reino distante, um rei e uma rainha que se amavam muito tiveram uma linda filha. A menina era tão perfeita que os pais não quiseram mais ter filhos. Então, quando eu leio isso para a criança, né, os 2 trechos, o primeiro trecho você tem uma série de elementos aí fantásticos que levam a criança para outro mundo, para outra dimensão. No segundo, não. No segundo eu tenho o Peppa Buff, né? E aí você começa a ter uma série você começa a não permitir que a criança amplie o vocabulário, que ela lhe escute, né? Então, o que acontece normalmente é que tem muitas editoras, né, que colocam uma faixa etária como orientação para o livro, né? Mas nunca como impedimento. Então, um livro literário mesmo, enquanto arte, a gente não pode dizer, essa arte é específica para 4 anos, ou essa é específica para 12 anos. O mediador de leitura, nesse momento, ele entra como um papel fundamental. E o que é mediação de leitura? Mediação de leitura é quando você pega o livro e abre para ler.
entendeu? Você está compartilhando essa leitura, você está indicando essa leitura para outras pessoas, né? Então, esse papel de o que eu vou indicar, para quem eu vou indicar, é extremamente importante, né? E aí, a gente começa a entender que todo mundo pode, e deve ser mediador de leitura, né? Pais, mães, avós. E aí, é importante que a gente coloque, por exemplo, alguns critérios para que a gente consiga escolher o livro com propriedade. Muitas mães, muitos pais, muitas pessoas que eu conheço, né, chegavam para mim e me perguntavam: como é que você escolhe um livro? Bom, a gente tem pelo menos 5 itens que a gente precisa observar na escolha de um livro, certo? Então, primeira coisa, você precisa ter um repertório, né? Então, a gente precisa ter um repertório amplo, né? E aí, isso requer um pouco de dedicação pessoal. O que é que eu vou ler? O que é que eu gosto de ler? Né? O que é que eu vou compartilhar com aqueles com quem eu amo, com quem eu gosto, com quem eu quero compartilhar? Porque é um comportamento leitor a gente querer compartilhar aquilo que a gente gosta, né? Então, primeira coisa, a gente precisa ter um repertório, a gente precisa ser leitor, né? Para poder a gente saber o que é que a gente gosta. Segundo, a gente precisa conhecer um pouco o que tem sido publicado no mercado editorial, né? Tem muitas editoras, existem editoras com caminhos editoriais fantásticos, né? Existem editoras que não tão bons, mas que dá pra gente garimpar muita coisa legal, né? Então, é importante que a gente conheça o que é que está sendo publicado, né? Depois disso, o terceiro ponto é o projeto gráfico, né? Então, a gente precisa começar a treinar o olhar, né, para as qualidades da ilustração e da edição do livro, né? Quando você pega um livro que ele tá muito parecido com aquela outra ilustração que você já conhece, aquela imagem não vai lhe marcar. Se a imagem não lhe marca, se ela não tira você, né, se ela não chama a atenção do seu olhar, é porque aquela imagem ela é uma imagem muito, como a gente chama de estereotipada, né? É uma imagem que já lembra você de um outro estilo. Então você começa a perceber que o livro que não tem essa diferença visual, né? Ele é um livro que ele tá vamos dizer assim, no mediano, né? Ele não é um livro que teve um cuidado, um esmero ao ser pensado, né? Então a gente precisa ter cuidado com esses livros. E aí a gente começa, o quarto elemento, né, que eu acho que é importante a gente pensar quando a gente vai escolher um livro, é a autoria, né? Então a gente tem hoje muito bons autores, né? E autores, eu estou falando tanto de escritores como de ilustradores, né? A gente não pode tirar nem desmerecer o crédito dos ilustradores, né? Que eles são hoje um elemento fundamental na concepção do livro, tá? E o quinto e último elemento que eu acho que é importante que a gente observe no livro é a matéria literária, né? Então, qual a sensibilidade que aquele texto, né, as qualidades textuais, as qualidades narrativas, não é, que esse texto vai provocar em você? Então, só para a gente fazer um resumozinho, a gente tem 5 elementos que a gente precisa observar quando a gente vai escolher um livro, né? Primeiro, você precisa ter um repertório, então você precisa ser um leitor para você começar a entrar nesse mundo. Mesmo que seja feito eu sou leitora, mas leitora de literatura infantil, viu? E adoro e tá tudo certo. O segundo elemento são as editoras, entendeu? Que aí a gente precisa conhecer o que é que tá no mercado editorial, tá? Terceira coisa que a gente precisa ver é o projeto gráfico, tá? Incluindo, né, essa ilustração, essa edição, né, a concepção do livro, a posição dele, né, como é que ele foi pensado. O quarto elemento, né, são os autores, né? A gente entende hoje que sim, o ilustrador é um coautor, né, do livro, tá? Sem dúvida alguma, o ilustrador é um coautor, tá? Na verdade, ele é um autor, para mim, né? Então, você tem 2 autores num livro. Você tem o escritor e o ilustrador,
né? Então, são 2 autores, para mim são 2 autores. E por último a gente tem a matéria literária, ou seja, quais as sensibilidades, quais as qualidades, né, que são provocadas a partir do texto e das narrativas, tá? Então, esses 5 elementos, eles são fundamentais para poder a gente escolher um bom livro, né, que a gente goste e que a gente possa trabalhar, né, com as crianças, tá? Bom, e aí depois a gente vem, a partir da matéria literária, a gente começa a entender um pouco por que é que às vezes as pessoas querem poupar as crianças de textos com violência, né? E aí é importante que a gente comece a pensar que pela literatura a gente começa, como eu disse lá no comecinho, a lidar com as emoções, né? Ninguém chora lendo um artigo científico, né? Ninguém chora lendo um artigo científico, mas a gente chora quando a gente lida com, quando a gente se identifica com alguns personagens, né? E aí é importante que a gente sempre perceba isso, né? Que a gente perceba que a literatura ela vai provocar emoções, tá? Isso é essencial, né? A gente tem, né, então também que exercer a liberdade, né, do que a criança deseja ler, né? Que também é um comportamento leitor, né? É importante que a gente saiba que a criança ela precisa ler, ela precisa escolher o que ela vai ler. A gente fica tolhendo o que a criança vai ler. Às vezes a gente tem uma criança que quer ler, por exemplo, ontem um dos meus filhos pegou, sabe o quê? Um livro de Luiz Fernando Veríssimo, aquela coleção de Luiz Fernando Veríssimo. E aí, o que é que acontece? Na coleção de Luiz Fernando Veríssimo, a gente tinha aqui uma parte que era sexo na cabeça. Pois o sem vergonha pegou, botou por trás das crônicas que a gente lê na escola. Entendesse? Mas por quê? Porque ele é uma criança que está hoje com os seus 11 anos de idade e que está interessado em saber o que é sexo. E tá tudo certo, né? E assim, isso acontece com os vários gêneros, né? Se você pensar, por exemplo, como disse a Eliane aí, que a filha dela adora terror e suspense. Massa! Eu nunca contei uma história de terror, de monstro, né, para uma criança pequena, que a criança tenha parado para dizer assim: para de ler que eu tô com medo. Não, ela gosta de sentir medo, ela quer sentir medo, a criança, entendeu? Porque é aquilo que ela quer escutar, aquilo que ela quer ler, entendeu? E é importante, né? Porque se ela está precisando sentir medo, se ela quer ler sobre medo, é porque ela está precisando entender, né, um pouco melhor a lidar com esse medo que tem dentro dela. Então isso é essencial para a criança, né? A gente tolher isso. Não, você não vai ler porque vai lhe dar medo. Oi? Né? Ela tem que sentir medo, ela precisa ler, né, aquilo ali. Ela está escolhendo ler aquilo ali. E a gente precisa respeitar, né? A mesma coisa acontece muito com os contos, né, de tradição, de matriz africana e os contos indígenas nacionais. A gente lê outros contos para as nossas crianças, né? A gente começa a ler contos do Japão, da Índia, do budista, e não sei o que, mas a gente não permite. Muitas vezes a gente tolhe isso para a criança não ler contos que são de origem africana, de origem indígena. Isso está errado, a gente precisa perceber que esses contos fazem parte da nossa identidade enquanto povo, né? E a criança precisa saber disso, né? Ela precisa experimentar essas emoções, ela precisa ter a identidade dela preservada, né? A identidade dela enquanto nação, enquanto brasileira, né? E elas gostam, né? Quando você pega um conto de indígena ou que tem uma mata e que tinha um monstro na mata ou qualquer coisa desse tipo, né? Um espírito na mata, elas adoram, entendeu? As crianças gostam disso, né? E aí a gente precisa entender que para a gente desenvolver o comportamento leitor nas pessoas, né? A gente precisa exercer essa liberdade, né? Deixar que ela exerça essa liberdade, né?
E aí, o que é que acontece? A gente tem crianças, né? Algumas ideias de que o livro para criança ela precisa ser um livro bem colorido, né? E não é assim. Isso é um entendimento do que é literal, tá? E que não deve ser critério de escolha, porque normalmente nem sempre um livro muito colorido tem uma boa qualidade literária. Então a gente tem pelo menos uns 4 tipos de livro, certo? Que a gente pode escolher, né? Então a gente tem o livro brinquedo, né, que compõe que é uma categoria, né, mas ele não é literário, tá certo? Mas ele é importante, principalmente nas crianças pequenininhas, quem tem bebê, né, na primeira infância. O livro brinquedo ele é essencial para que ela consiga ter esse movimento, né, os livros, por exemplo, de pano, os livros de tecido, né, os livros de plásticozinho, os livros com textura. Esses não são livros literários, mas eles são livros brinquedos e que são importantes para que a criança consiga ter esse movimento, né? Ela entenda como é que o funcionamento desse objeto, tá? Depois disso, a gente tem 3 tipos de livros, né? Pelo menos 3 tipos de livros literários. A gente tem o livro com ilustração, né? A gente tem o livro, né, álbum, que também é chamado de picture book ou de livro ilustrado, tá? E a gente tem o livro imagem, certo? E aí, o que é o livro com ilustração? O livro com ilustração, isso, Cristiane, os livros de banho, eles são tratados como livro brinquedo, tá? Mas para além deles, né, a gente precisa ter o livro com ilustração. O livro com ilustração é onde a prioridade é o texto. E o que é que acontece? O ilustrador ele pega uma parte desse texto, escolhe e ilustra, tá certo? Então, isso é livro com ilustração. Isso é uma coisa, tá? E aí a gente tem a segunda categoria, que é o livro álbum, certo? O livro álbum, que também é chamado picture book, que também é chamado de livro ilustrado, ele é um livro onde texto e imagem, eles estão no mesmo nível. Você não conseguiria entender o texto, sem a imagem. E você também não conseguiria entender a imagem sem o texto, certo? Então, esses dois, o livro álbum ou o livro ilustrado, a importância da imagem e do texto é igual para o entendimento do livro. Se eu não tivesse a imagem ou se eu não tivesse o texto, eu não entenderia, eu não compreenderia o livro, tá? E por último, a gente tem o livro imagem, né, de imagem, que é o livro onde você tem a narrativa, né, só a narrativa visual. Então, dependendo daquilo que você vai querer ler, né, com as pessoas, com quem você vai querer ler, ou o que você vai querer ler, você tem essas 3 categorias de livros, tá? E que elas trazem diferentes discussões, diferentes formas de leitura, mas que todas essas formas elas são importantes, certo? E aí, o problema é que na escola tem uma bronca, né? Que é o seguinte: a maior parte das escolas supõe que é preciso fazer alguma coisa depois de ler. Ou então, tem muita família que acha que para poder as crianças lerem, para poder você ter a certeza de que a criança leu, você precisa conversar com a criança sobre o livro. Gente, não façam isso, tá certo? É importante que a gente entenda que estimular o gosto pela leitura, para a gente estimular isso, é só a gente oferecer livros de qualidade, né? Deixar que as crianças escolham os seus próprios livros, certo? Mas elas escolherem dentro de um repertório, de uma oferta de livros que a gente conhece, né? E aí, é importante que a gente tenha isso muito claro, tá certo? Sério, ateliê do saber aí. A gente não precisa fechar o livro. É importante que a gente selecione os livros, né? E deixe que elas escolham aquilo que elas querem ler, tá? Então, a gente não precisa fazer nada para confirmar o que se leu, tá?
Até porque existe, sem cobrança, exatamente, existe um rapaz chamado Daniel Pennack, que ele trata dos direitos inalienáveis do leitor. E aí, alguns direitos são, eu tenho o direito, todo mundo tem o direito de não ler. Primeira coisa, você tem o direito de não ler. Você lê se você quiser. Segundo, você tem o direito de pular a página, se você estiver achando chato. Você tem esse direito. Terceiro, você tem o direito de não terminar um livro. Você não é obrigado a terminar um livro, certo? Quarto, você tem o direito de reler aquilo que você gostou. Quinto, você tem o direito de ler qualquer coisa. Qualquer coisa, certo? Agora, lógico, é importante que a gente sempre deixe aquilo, a gente tenha uma escolha, né, desse acervo. A gente sempre deve, a gente pode sim confundir o livro com a vida real. A gente pode ler em qualquer canto, a gente pode ler trechos soltos do livro, não precisa ler tudo. E a gente pode ler em voz alta e a gente pode também calar. A gente pode não falar do que a gente leu, tá? Então a gente não precisa fazer desenho, a gente não precisa dramatizar, a gente não precisa tomar a lição do menino, porque quando a gente faz isso, a gente está didatizando o livro. Deixa ele ler o que ele quiser, deixa eles levarem, gostarem, porque quando um menino gostar do livro, ele vai querer cuidar do livro e ele vai querer compartilhar aquilo que ele gosta, né? A gente compartilha o que a gente gosta, né? O mais importante é a gente saber fazer boas perguntas, né? Depois da leitura de um livro. Então, a gente precisa sempre trazer no que foi que esse livro te fez pensar, que emoções esse livro provocou em você, que lembranças, que memórias ele trouxe, né? Isso é que é importante, né? E aí a gente faz um link, como a gente tinha começado já a conversar, sobre a vida da pessoa, né? Então, é importante que a gente tenha isso muito claro, né? E outra coisa que é essencial é que a gente ler nem sempre é prazeroso. Nem sempre a gente vai gostar de ler, né? E aí a gente pode sim ter a liberdade de simplesmente não querer ler. Então, para a gente fazer com que as crianças, os leitores, as pessoas gostem de ler, antes de tudo, a gente precisa dar liberdade, né? A gente precisa dar muita liberdade, tá? Para que as pessoas leiam aquilo que ela gosta, aquilo que elas querem, aquilo que elas estão precisando, porque em cada momento da vida a gente tem sempre um livro que vai nos acompanhar, tá certo? Então, muito obrigada, foi ótimo conversar com vocês, tá certo? Eita, Cristiane, a tua escola tem um planejamento que requer o registro, misericórdia. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar num outro tipo de registro, certo? A gente pensa num tipo de registro muito mais voltado para o que você sentiu, quais as lembranças que lhe trouxe o livro, como é que você está vendo esse livro. A gente pode até fazer esse registro, mas muito nesse sentido. É importante que a gente aprenda a fazer perguntas muito interessantes a partir dos livros, entendeste? Não sobre as coisas que são literais no livro. Não é didatizar o livro, mas é muito mais a gente saber como foi que esse livro chegou em você, né? De que maneira você está gostando desse livro, tá certo? Então, minha gente, muito obrigada pela presença aí de todo mundo, tá certo? E se vocês quiserem, entre em contato, o pessoal lá do Grupo Avançar vai estar disponível. Qualquer coisa a gente vai conversando por aqui. E também tem o Instagram, tem o meu Instagram, que é Fabiana_Barbosa, né, com Z. E também tem o Formando Leitores. Então você tem 3 canais para conversar comigo, né? Você tem o do Grupo Avançar, você tem o Instagram meu pessoal, que é Fabiana_Barbosa, e você tem o Instagram do Formando Leitores, tá bom? Cheiro, tchauzinho.